Nosso planeta, nossa casa. Salve o planeta! Me escute, por favor. Você é igual a mim. Um Homo sapiens. Um ser humano inteligente. Vida. Um milagre no universo. Surgiu há 4 bilhões de anos aproximadamente. E nós humanos há apenas 200 mil anos. Ainda assim, conseguimos abalar o equilíbrio que é essencial à vida. Escute atentamente esta história extraordinária, que é a sua história. E decida o que quer fazer. Olhando pro céu, um mundo melhor temos sim. Esses são os marcos de nossas origens. No início, nosso planeta era um caos, com fogo, uma nuvem de partículas de poeira aglutinadas, similar a muitos aglomerados no universo. E foi aí que o milagre da vida ocorreu. Hoje, a vida, nossa vida, é só um elo numa corrente de inúmeros seres vivos que sucederam uns aos outros na Terra durante quase 4 bilhões de anos. E até hoje, novos vulcões continuam a esculpir nossas paisagens. Eles oferecem um vestígio de como nossa Terra era quando surgiu. Rocha derretida que vem das profundezas, se solidificando, rachando, empolando ou se expandindo numa pequena crosta, antes de ficarem na... De onde viemos? Onde surgiu o primeiro ser vivo? Cianobactéria ou alga verde azulada. Sozinhas têm a capacidade de se virar para o sol para capturar sua energia. Elas são ancestrais vitais de todas as espécies de plantas do passado e do presente. Essas bactérias minúsculas e seus bilhões de descendentes mudaram o destino do nosso planeta. Transformaram sua atmosfera. O que aconteceu com o carbono que poluiu a atmosfera? Ainda está aqui, preso na crosta terrestre. Aqui já existiu um mar habitado por micro-organismos. Desenvolveram conchas ao ingerir o carbono da atmosfera dissolvido no oceano. Esse extrato é formado pelas conchas acumuladas de bilhões e bilhões de micro-organismos. Graças a elas, o carbono foi drenado da atmosfera e outras formas de vida puderam evoluir. Foi a vida que alterou a atmosfera. A vida vegetal se alimentava da energia do sol, o que permitia quebrar a molécula de água e pegar o oxigênio.
e o ar se encheu de oxigênio. O ciclo terrestre da água é um processo de renovação constante. Cachoeiras, vapor de água, nuvens, chuva, mananciais, rios, mares, oceanos, geleiras. O ciclo nunca é interrompido. Sempre tem a mesma quantidade de água na Terra. Todas as espécies da Terra beberam a mesma água. Beba água! A água é uma matéria. A extensão verde que espreita através das nuvens é a fonte de oxigênio do ar. 70% desse gás, sem o qual nossos pulmões não funcionariam, vem das algas que dão cor à superfície dos oceanos. Nossa Terra conta com um equilíbrio, no qual cada ser tem um papel importante e existe graças à existência de outros seres. Uma harmonia sutil e frágil, que é facilmente rompida. Uma mistura de água, mineral, vegetal e matéria viva. E assim, gradativamente, os solos são formados, a qual toda a vida da Terra está ligada. Salve vidas! A Terra é um milagre. A vida permanece um mistério. Famílias de formas animais, unidas pelos costumes e pelos rituais que são passados de geração em geração. Alguns adaptam-se à natureza de seu pasto, e o pasto se adapta a eles. E ambos ganham. Os animais saciam sua fome, e as árvores podem florescer novamente. Na grande aventura da vida na Terra, cada espécie tem um papel a desempenhar. Cada espécie tem seu lugar. Nenhuma é inútil ou prejudicial. Todas atuam no equilíbrio. E é aí que você, Homo sapiens, humano sábio, entra na história. Você se beneficia de um fabuloso legado de 4 bilhões de anos deixado pela Terra. Você tem apenas 200 mil anos, mas mudou a cara do mundo. Apesar de sua vulnerabilidade, você se apoderou de cada habitat
e conquistou faixas de território como nenhuma outra espécie havia feito. Após 180 mil anos como nômades, e graças principalmente aos elementos climáticos, os humanos se estabeleceram. Deixaram de depender da caça para sobreviver. Escolheram viver em ambientes úmidos onde havia abundância de pesca, caça e plantas selvagens. Lá onde a terra, a água e a vida se unem. Em todo o planeta, 1 em cada 4 pessoas vive como a humanidade vivia há 6 mil anos. Sua única energia que a natureza fornece é a fraqueza. A energia e a força física com as quais a natureza dotou os humanos insuficientemente de 10 mil anos. Mas depois de contar com a força dos músculos por muito tempo, essas chamas também são de plantas, um bolsão de luz solar. Energia pura, a energia do Sol, capturada durante milhões de anos por milhões de plantas, há mais de 100 milhões de anos. É carvão, é gás e, acima de tudo, é petróleo. Esse bolsão de luz solar libertou os humanos de seu trabalho árduo na Terra. Com o petróleo começou a era dos humanos que se libertaram das algemas do tempo. Com o petróleo, alguns de nós adquiriram luxos sem precedentes. E nos últimos 50 anos, tempo de uma vida adulta, a Terra foi mais radicalmente alterada do que por todas as gerações anteriores da humanidade. Cada vez mais rápido. Nos últimos 60 anos, a população da Terra praticamente em rebanhos ou em biocombustíveis. O bolsão de energia solar afastou o fantasma da seca que assombrava as terras de cultivo. Nenhum rio escapa das demandas da agricultura, que é responsável por 70% do consumo de água da humanidade. Na natureza, tudo é ligado. A expansão das terras de cultivo e plantio singular incentivaram o surgimento de parasitas. Pesticida, outro resultado da revolução petroquímica, exterminou eles. Colheitas ruins e fome se tornaram lembranças distantes. A maior dor de cabeça passou a ser o que fazer com as sobras geradas pela agricultura moderna. Mas pesticidas tóxicos se espalharam pelo ar, solo, plantas, animais, rios e oceanos. Penetraram o coração de células similares à célula-mãe que existe em todas as formas de vida. O resultado é que são necessários 100 litros de água para se produzir 1 quilo de batata, 4.000 litros de água para cada quilo de arroz e 13.000 litros para cada quilo de carne. Sem mencionar o petróleo gasto no processo de produção e no transporte. Nossa agricultura passou a ser movida a petróleo. Alimenta o mundo todo. E queremos ir na TV. Você pode nos ajudar? Hashtag Casal Sustentável numa TV. Compartilhe esta hashtag nas suas redes sociais. Mesmo aqui em Pequim, é clonado, copiado e reproduzido nessas casas padronizadas que apagaram os pagodes do mapa. Porto e progresso. Se esse modelo fosse seguido por todas as sociedades, o planeta não teria 900 milhões de veículos, mas 5 bilhões. Cada vez mais rápido.
quanto mais o mundo evolui, maior sua sede de energia. Em todo lugar, máquinas escavam, furam e arrancam da terra. Como um privilégio de poder, 80% dessa riqueza mineral são consumidos por 20% da população mundial. Até o fim deste século, a mineração excessiva terá esgotado quase todas as reservas do planeta. Cada vez mais rápido. Estaleiros produzem petroleiros, cargueiros e navios aliviadores para atender a demanda da produção industrial globalizada. Muitos bens de consumo viajam milhares de quilômetros do país de produção até o país de consumo. Desde 1950, o volume de comércio internacional aumentou mais de 20 vezes. ,90% do comércio escoa pelo mar. 500 milhões de contêineres são transportados todos os anos, levados para os principais centros de consumo do mundo, como Dubai. Dubai é uma espécie de auge do modelo ocidental, um país onde o impossível se torna possível. Por exemplo, construindo ilhas artificiais no mar. Dubai tem poucos recursos naturais. Mas o dinheiro do petróleo pode trazer milhões de toneladas de material e mão de obra de todo. Nada parece mais excluído da natureza do que Dubai, embora nada dependa da natureza. Desde 1950, a pesca quintuplicou, passando de 18 para 100 milhões de estão-ameaçados da população local. As formas circulares dos campos devem-se a tubulações que os irrigam através de um pivô central. Mas há um alto preço a pagar. Água fóssil é um recurso não renovável. Soja, óleo de dendê, eucalipto. O desflorestamento destrói o essencial para produzir o supérfluo. Mas em outros lugares, o desflorestamento é o último recurso para sobreviver. Mais de 2 bilhões de pessoas, quase um terço da população mundial, ainda depende do carvão vegetal. No Haiti, um dos países mais pobres do mundo, o carvão vegetal é um dos itens mais consumidos pela população. Haiti. Nas montanhas do Haiti restam apenas 2% das florestas, mas tem grande relevância para o crescimento ganha velocidade. Em volta do Polo Norte, a calota glacial perdeu 30% de sua área de superfície em 30 anos. Mas enquanto a Groenlândia fica mais quente rapidamente, a água potável de um continente inteiro se mistura com a água salgada dos oceanos.
O gelo da Groenlândia contém 20% da água potável do planeta inteiro. Se derreter, os níveis dos mares aumentarão quase 7 metros. Mas as terras ao nível do mar de todo o planeta. Se os níveis dos mares continuar aumentando rápido, o que as grandes cidades como Tóquio, a mais populosa do mundo, farão? Todos os anos as previsões dos cientistas se tornam mais e mais alarmantes. 70% da população mundial vive em planícies costeiras. 11 das 15 maiores cidades estão situadas no litoral ou na foz de um rio. Conforme os mares sobem, o sal invade o lençol freático, impedindo os habitantes de beberem água. Fenômenos migratórios são inevitáveis. A única incerteza refere-se à sua escala. Inovação são recursos inesgotáveis. Diante da miséria e do sofrimento, milhões de ONGs provam que a solidariedade entre os povos é mais forte do que o egoísmo dos países. Em Bangladesh, um homem pensou no impensável e fundou um banco que empresta só aos pobres. Em quase 30 anos, mudou a vida de 150 milhões de pessoas do mundo inteiro. A Antártica é um continente com imensos recursos naturais que nenhum país pode reclamar para si. Uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Um tratado assinado por 49 países fez dela um tesouro pertencente a toda a humanidade. É tarde demais para ser pessimista. Governos agiram para proteger quase 2% das águas territoriais do mundo. Não é muito, mas é 2 vezes mais do que há 10 anos. Eles cobrem mais de 13% dos continentes. Criam espaços onde a atividade humana está em sintonia com a preservação das espécies, dos solos e das paisagens. Essa harmonia entre humanos e natureza pode virar regra e não mais exceção. Nos Estados Unidos, Nova York descobriu o que a natureza faz por nós. Essas flores e lagos fornecem toda a água potável que a cidade precisa. Na Coreia do Sul, as florestas foram devastadas pela guerra. Graças a um programa de reflorestamento nacional, puderam cobrir 65% do país outra vez. Mais de 75% do papel é reciclado. Costa Rica fez uma escolha entre gastos militares e a conservação de suas terras. O país não tem mais exército. Prefere destinar seus recursos à educação, ecoturismo e à proteção de suas florestas primárias. O Gabão é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Impôs a derrubada seletiva, não mais do que uma árvore por hectare. Suas florestas são um dos recursos econômicos mais importantes do país, mas não tem tempo para se regenerar. Existem programas que garantem a administração de floresta sustentável. Eles devem se tornar obrigatórios. Para consumidores e produtores, a justiça é uma oportunidade que não se deve dispensar. Quando o comércio é justo, quando o comprador e vendedor se beneficiam, todos podem prosperar e ganhar um sustento decente. Como pode haver justiça e igualdade entre pessoas cujas únicas ferramentas são as mãos e aquelas que usam em suas colheitas com uma máquina com subsídio do Estado? Vamos ser consumidores responsáveis da própria energia. 5.000 pessoas vivem no primeiro distrito ecoamigável do mundo, em Freiburg, Alemanha. Outras cidades participam do projeto. Mumbai é a 1000ª a se juntar a eles. Os governos da Nova Zelândia, Islândia, Áustria, Suécia e de outros países fizeram do desenvolvimento de fontes de energia renovável uma prioridade. Eu sei que 80% da energia que consumimos vem de fontes de energia fóssil. A cada semana, 2 novas indústrias abastecidas a carvão são construídas na China. Mas eu também vi na Dinamarca um protótipo de um que perdemos. Mas o que restou? Ainda temos metade das florestas do mundo. Milhares de rios, lagos e geleiras. E milhares de espécies evoluindo. Sabemos que as soluções existem. Todos temos o poder de mudar.
Então, o que estamos esperando? Nós podemos escrever o que acontecerá no futuro. Juntos. Olhando pro céu, um mundo melhor temos sim. Salve planeta! Contate-nos! E queremos ir na TV.